Vamos lá. Bom, como não somos Mark Zuckerberg, não somos tão conhecidos, é importante a gente se apresentar aí. Vai lá, Flávio. Bom, mais uma vez, boa tarde a todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, sou Flávio Moura, hoje estou como Head de Arquitetura no Oribank, 7 anos de casa. Muita coisa aconteceu nesses 7 anos. Hoje estou liderando o time de arquitetura, o time de plataforma ali com arquitetura cloud, DevSecOps e qualidade. Já há mais de 12 anos trabalhando com tecnologia no mercado financeiro. Então, muita história, muita bagagem e muita cicatriz aí nessa jornada. Boa, boa. Legal. Bom, eu estou há 1 ano e meio no Oribank, liderando o time de engenharia de software, mais especificamente numa torre, na galera que fica focada ali no Hub, que é uma das unidades de negócio que eu vou apresentar para vocês. Antes disso, tive uma passagem pela área da saúde, foram 3 anos na DASA, e anterior, 16 anos no mercado financeiro, 13 anos no Banco BV, e um pouquinho no início da minha carreira na consultoria NTT Data. Então, um pouco da nossa trajetória aí nesse período. Vamos lá. Bom, imagino que muitos aqui não conheçam o Oribank, então acho que é legal a gente, nesse começo aqui, trazer uma introdução, um pouco da visão do que é o banco. E esse slogan, acho que ele fala muito do nosso momento, né? O banco que abre o mundo, um pouco da nossa oferta e da nossa proposta no mercado internacional e como a gente, usando soluções técnicas com a Sensid aí, toda a nossa oferta de APIs, como é que a gente alavancou toda essa oferta aí para o mercado. Contando um pouquinho da história, o Oribank ele tem mais de 45 anos de história. Foi fundado em 1979 e, na sua trajetória, foi pioneiro em utilizar ouro como ativo financeiro. O banco passou por diversos tipos de negócio ao longo desse período todo. Foi o primeiro a estruturar um fundo imobiliário aqui no Brasil. E a partir de 2013, o banco resolveu consolidar um pouco do foco de negócio em câmbio. E aí, a partir daí, a gente começou a montar toda uma estratégia de câmbio para o mercado e se consolidar nesse segmento. Eu posso falar que eu faço parte desse 2013 em diante, a gente tem muita história. O antigo Orinvest, então foram 40 e poucos anos de Orinvest, a gente vai falar um pouco depois dessa transição para o Oribank. Em 2013, a gente já era bem consolidado a nível de câmbio, na jornada entre outros parceiros de câmbio, mas no mundo de tecnologia tinha um desafio da gente conseguir abrir, se estruturar para poder se tornar mais conectável com o mercado. Então, ali começa uma transformação no mundo da tecnologia, onde a gente vai pegar todo esse conhecimento embarcado que a gente tem a nível de negócio e com alguns softwares proprietários e começar a olhar para um hub de possibilidades. É uma jornada contínua, ela é perene, então a gente sabe que isso vai ser evolutivo, mas chegando ali para a volta de 2024, a gente construiu muita coisa dentro dessa jornada. A gente conseguiu estruturar um BaaS, a gente conseguiu operacionalizar com inúmeros parceiros, porque mais do que só o sentimento do BaaS é você conseguir também motivar negócios através de um poder maior de integração. Então, acho que isso foi a disrupção que a gente trouxe para dentro do banco. E como desafio de tecnologia, transcender para o time de negócio, a pauta de tecnologia gera um valor, né? Não é simplesmente um sistema. Então, ela é mais uma possibilidade de negócio. Então, eu falo que no início, falar de API era quase que está falando alguma coisa de outro idioma, e hoje a gente tem nativamente o nosso time de negócio falando sobre APIs, falando das nossas ofertas. Nesse período, a gente consolidou uma parceria com a Nomad, como Bank as a Service da Nomad. Isso mudou um pouco a nossa cabeça, a maneira como a gente pensava em ofertar esses serviços para parceiros. A gente começou a estruturar uma nova abordagem e, a partir daí, vem todo o movimento que a gente vai explicar um pouquinho melhor mais para frente aqui. Tentando detalhar um pouco melhor, sem ser muito exaustivo aqui, mas o banco ele se divide em dois segmentos aqui de atuação, um mais focado em banco de relacionamento, né, com as operações voltadas para empresas, pessoas físicas e clientes institucionais, banco de relacionamento, crédito doméstico, né? E do outro lado, o Hub, que é a nossa plataforma de pagamento e Bank as a Service, onde a gente oferta toda uma solução de pagamentos, câmbio
conta corrente em moeda estrangeira, IFX, enfim, e toda uma estrutura de plataformas digitais e APIs para prover esses serviços para facilitadoras, remessadoras, fintechs, marketplaces nacionais e internacionais que precisam desse tipo de serviço. Tá? Trazendo um pouco dos números, para dar um pouco de visibilidade, a gente vem crescendo substancialmente ano a ano, nos últimos 5 anos, 35% aí de crescimento anual. Nosso volume de operação, nosso volume de câmbio é um volume importante dentro do segmento. Dentro de um segmento ali de bancos médios, né, no Brasil, a gente está classificado como S4 no Banco Central, mas opera em volumes superiores aí a outros players, outros tiers, que estão no S3, por exemplo. Então, o banco tem uma representatividade legal. Quando a gente olha para interbancário de câmbio, a gente é líder, é o que mais faz operações no Brasil. Teve um lucro super bacana nesse último ano, a gente fechou em 150 milhões aí de lucro, então, considerando a nossa atuação muito mais focada em serviço e o nosso tamanho, acho que demonstra que a gente vem numa caminhada legal sob a perspectiva de negócio e agora alavancando outros serviços, além do que a gente vai mostrar aqui, serviços voltados mais para crédito. Enfim, então a gente tem várias oportunidades sendo exploradas para ajudar a gente a alavancar ainda mais esses indicadores. E com todo o mérito ao time de negócio, produto, muitos desses números são refletidos pelas iniciativas de tecnologia, oportunidades de negócio que a gente conseguiu gerar e o growth mesmo de algumas unidades. Então, como a gente passou pela questão da Nomad, a gente acompanhou desde o início de formar o business, hoje é uma referência de mercado, entre outros parceiros que nós temos. Então, isso foi muito importante e é muito prazeroso para a gente conseguir ter esse acompanhamento e ver como o banco conseguiu evoluir através da tecnologia. Boa. Bom, e aí, acho que tem um vídeo aqui mais para mostrar um pouco desse posicionamento do banco, considerando essa mudança de marca e como é que a gente está enxergando a relação com clientes e parceiros a partir de agora. E quebrar o sono, tá? Então... Existe um mundo de possibilidades lá fora. Um mundo que retribui a quem abre suas portas, a quem vê valor nas trocas de visões, de expertise, de experiências, a quem converte confiança em ativo. Somos o banco que olha para o horizonte e abre caminhos para você ampliar suas fronteiras. Temos o compromisso de levar projetos e pessoas além, com a solidez de quem é referência em câmbio, a eficiência de uma oferta ampla em serviços financeiros e um atendimento especializado e parceiro que está com você em toda a sua jornada para viabilizar oportunidades. Assim, caminhamos sempre ao seu lado, evoluindo todos os dias para te levar cada vez mais longe. Ouribank, o banco que abre o mundo. Boa, isso aí. Bom, fechando aqui essa visão mais de negócio para a gente entrar no que realmente interessa, que é o case e a parte de tecnologia, qual que era o nosso momento há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás? A gente estava preparando uma nova oferta para os clientes em que a gente prestava o serviço de Bank as a Service e para um potencial de clientes estrangeiros que tem um apetite gigante de operar no Brasil. Né? Então, eles precisam viabilizar meios de pagamento para os clientes deles aqui. Muitos grupos estrangeiros, marketplaces chineses, grupos europeus, estão olhando para o Brasil com muito interesse. O Pix trouxe uma possibilidade de atuação desses players e de facilitar a vida dos clientes deles de uma forma assustadora, que trouxe aí um movimento muito grande de interesse dessa galera para o mercado brasileiro. E a gente no banco preparou uma oferta para isso, vinha trabalhando numa modalidade de conta para não residente, onde esses players, esses marketplaces, comércio eletrônico, enfim, essas grandes empresas, elas têm lojistas, merchants, que precisam operar no Brasil e, de alguma maneira, viabilizar o pagamento para o brasileiro. Da mesma forma, eles precisavam gerenciar o fluxo de dinheiro entre os países e precisavam usar as operações de câmbio, os mecanismos que a gente tem no mercado financeiro para viabilizar essas operações cross-border. Então, a gente pensou numa oferta para poder viabilizar esses negócios aqui no Brasil e, a partir daí,
começou a prospectar diversos parceiros, e isso trouxe, do ponto de vista de negócio, um baita desafio, mas do ponto de vista técnico também, uma necessidade da gente se reinventar e da gente repensar a maneira como a gente ia trabalhar com a nossa oferta de APIs, com toda a estrutura de produtos e serviços que a gente tinha no banco. Bom, cenário desafiador, né? Então, com tudo isso que o Rafa trouxe, de escalabilidade de negócio, a gente está olhando para as novas oportunidades, entender como é que a gente pode fazer essas coisas acontecerem. Lá em 2013, como a gente comentou, a gente começou a estruturar ali arquiteturalmente como é que a gente ia segmentar o banco. Uma vez que eu tenho muito monolito, eu tenho uma arquitetura híbrida, mas ainda muito tímida na perspectiva de cloud naquela época. Então a gente começou a falar, bom, vamos usar o DDD para a gente começar a aglutinar os contextos de negócio, vamos começar a criar os endpoints, começar a fazer aquela fundação, né? Então a gente estava lá atrás naquela pauta que era bem conhecida, que era, né, o analógico para o digital. Então isso fez com que a gente escalasse. Então o pessoal foi ganhando tração, os times foram crescendo, a gente chegou a bater mais de 1000 endpoints dentro de casa, horizontalmente ali, servindo e ainda com uma gigantesca oportunidade de crescimento. Só que isso começa a trazer um nível de complexidade muito alto para você gerenciar. E esse apetite da gente começar a ofertar o básico estrutural lá atrás, com a própria Nomad, entre outros parceiros, a gente tinha menos preocupações, porque faltava até esse conhecimento, essa expertise de quais seriam os desafios lá na frente. Então, a gente começava a ofertar um pouco desse serviço, muito oriundo ainda dos nossos contextos de negócio. Então, vai bater nesse endpoint, vai bater nessa API, e até aí tudo muito organizado, mais descentralizado. Então, isso gerava ali o início de uma dificuldade de governabilidade futura e normal, faz parte da parte do crescimento daquilo que está sendo explorado, né? Apesar da gente já operar com a Nomad, que tem um fluxo de varejo importante no mercado, a gente estava projetando aumentar em mais de 50 vezes o consumo e o uso das nossas APIs. Então, a gente precisava olhar para essa governança que o Flávio comentou e, principalmente, trazer uma experiência diferente para todos esses parceiros que estavam chegando para operar com a gente, né? Então, era um cenário bem desafiador e a gente não conseguiria viabilizar essa nova oferta se a gente não se reorganizasse dentro de casa e provesse uma tecnologia num outro patamar e numa outra estrutura. A nossa etapa de onboard de um cliente, ou prospecção de um novo parceiro, era através de uma página do Postman ali com a Collection, super funcionava no início, mas obviamente a cada novo parceiro, a cada nova possibilidade, você precisava de ter um pouco mais de estrutura. A gente tinha ali inúmeras limitações, já eram sabidos da gente, só que em algum momento a gente teve que balizar junto a negócio onde esse investimento ia acontecer. E obviamente com a prospecção de novas oportunidades, isso foi se viabilizando. Isso aí, boa. Vai lá, Flavião. Bom, escolha Sensidia, né? Eu vou falar aqui com a pauta de arquitetura, foi um trabalho bem desafiador, a gente passou por inúmeros players, vamos conversar com muitos parceiros de mercado, trocar figurinha mesmo para saber... Inicialmente a gente precisava de um API Gateway, não, beleza, tem um monte de mercado, vamos olhar. Não, a gente precisa mais do que isso, eu preciso ter um portal desenvolvedor, estou vendo as oportunidades que eu tenho de mercado. Participei aqui inúmeras vezes de eventos como esse, para poder aprender, conversar e trocar figurinha com quem já estava lá na frente operacionalizando. E então a gente foi passando por alguns players, abrimos RFP, rodamos inúmeros benchmarks, falamos com outros parceiros e entendemos quem tinha maior compatibilidade com o nosso momento de arquitetura e que tinha maior propriedade de fala no tema. Então a gente conseguiu montar todo um business case, um trabalho a muitas mãos, e a gente chegou ali no denominador que a Sensidia ser a que teria a maior sinergia com o nosso momento e a conseguir também tracionar o tema na velocidade que a gente precisaria. Acho que isso era um ponto importante. Não adianta ter uma solução que funciona, mas ela é muito robusta, muito complexa. Tinha que ser o mais plug and play possível. E num desafio de conseguir mostrar para o comitê executivo de um banco de dono que tem toda uma cultura e um jeito de tratar, a gente mostrar o valor que esse tipo de tecnologia traria para aquilo que a gente quer ofertar, né? Então, vocês imaginam o desafio que e muitos de vocês devem passar por isso, em ter que levar para o board, para os executivos, a aprovação de um projeto que requer um investimento, e como é que a gente conecta isso com a oferta de negócios e mostra o quanto isso vai alavancar essas possibilidades. Então, foi um case bem bacana e gerou algumas horas aí de trabalho do time para poder viabilizar isso. Bom, diante disso, fechamos com a Sensidia, entendemos que era o nosso parceiro ideal para ajudar a alavancar, e aí a gente precisava colocar tudo isso de pé, fazer acontecer,
dinâmica de projeto, como muitos aqui de vocês passam por isso. Imagina o quanto desafiador deve ser a gente olhar para um parque com 1000 endpoints, a gente tentar, a partir dali, fazer uma organização daquilo que seria exposto para os parceiros. A gente precisava repensar a maneira que a gente organizava isso, a gente precisava repensar a forma que a gente olhava para as APIs. Isso trouxe uma visão da gente dividir nos quarters aqui o nosso cronograma de trabalho em 3 grandes grupos. Uma seria a implantação técnica propriamente dita de toda a solução e de todos os módulos que envolvem o API Management. A gente rever a nossa dinâmica de apresentação de tudo isso para os parceiros e para novos potenciais clientes através de uma mudança do nosso portal do desenvolvedor. E, por fim, todo o processo de cultura, revisão de práticas, métricas para gestão, enfim, a gente acabou dividindo nesses 3 grandes grupos para a gente poder se estruturar e com vários desafios aqui no meio dessa caminhada. Assim, sendo bem direto ao ponto, essa divisão ela foi necessária para a gente conseguir rodar as coisas em paralelo, ter foco. Parece meio simples, mas quando você começa a ver uma questão sistêmica que ela é multi-integrada, ela vai criando um nível de interdependência que é meio complexo você gerenciar. Então, a gente segmentou, obviamente, tínhamos os champions de cada assunto. Todo o plano inicial ele mudou umas 52 vezes, mais ou menos, foi tranquilo, porque, querendo ou não, a gente, ia descobrindo sobre a ferramenta, a gente ia vendo as possibilidades que a gente podia seguir, a gente foi mapeando os nossos déficits também, isso era um ponto importante, porque eu posso afirmar que, né, o Oribank que falou ali com a Sensidia e o Oribank que foi implantar Oribanks distintos. Por quê? O conhecimento sobre a tecnologia, as premissas técnicas que a gente teria que ter para ter a maior efetividade da ferramenta, era completamente diferente. Então, essa maneira que a gente dividiu foi importante para a gente conseguir segmentar e dar tração. A gente gosta de falar muito sobre, quando a gente fala um pouco da experiência da Sensidia e toda a implementação, de falar um pouco do cronograma, porque lá atrás isso foi um ponto que a gente teve que racionalizar sozinho, porque dependendo do tamanho da casa, obviamente ela vai rodar de uma maneira diferente, mas isso foi um modelo que funcionou e ele é contínuo, né? Então aqui a gente tem todo esse growth ali dentro desse 1 ano e meio e tem um monte de coisa para frente que vai acontecer ainda muito em cima dessas mesmas linhas. Um destaque de uma das coisas que a gente acertou, principalmente nessa linha aqui do Dev Portal, a gente tinha praticamente nada como estrutura para os desenvolvedores e a gente rapidamente implantou uma versão white label que a própria Sensidia disponibiliza, colocou o nosso design system e em menos de 1 mês a gente estava com o portal no ar. Então isso já trouxe um ganho rápido para todo esse contexto. E aí o que acontece? A gente lembra que a gente tinha ali um monte de API, obviamente que a gente ofertava no base, chegava a mais ou menos 10%, uns 80, 90 endpoints. A gente estava no começo do base lá atrás, quem tinha mais endpoints era mais diferenciado do mercado. Depois a gente conseguiu ver toda uma onda diferente, né? Quem tem menos endpoints para se integrar mais fácil é muito melhor. Então a gente também estava olhando isso para o mercado. E a gente já começou a mapear um pouco dos pontos arquiteturais que precisariam ser refeitos. Então, cara, não dá mais para a gente trabalhar da maneira como a gente está falando, com os domínios separados, a gente tem que separar, tem que criar um conceito de API Product de verdade, isso vai ficar mais fácil da gente governar. Como é que a gente traz isso para o time de engenharia como uma nova demanda, não é mais só plug and play, tem também um ponto de evolução. Quais são os desafios técnicos a nível realmente de implementação para a gente colocar isso para frente? Tem toda a parte de desenvolvimento e aqueles desafios que tem, porque hoje, a gente fala um pouco mais para frente da parte de arquitetura, mas a gente está numa arquitetura híbrida, a gente tem algumas coisas on-prem, mas estamos rodando também em cloud, AWS. Então, visando escalabilidade, até pelo fato de ser um DNA ali que a gente tem da Sensidia, como é que a gente cria uma prateleira de serviço que ela tenha sinergia? Então, esses pontos eles se destacaram e logo no início a gente já teve que dar alguns passos para trás, recalcular a rota e colocar isso de pé. E aí, vocês devem perceber aqui, olhando para esse roadmap, né, tem uma faixa branca aqui, né, um hiato entre os dois, o último quarter de 24 e o primeiro de 25. Isso aqui foi uma das lições aprendidas, né? Ficou muito claro para a gente estava criando uma nova oferta de negócio, precisando reestruturar processos internos e, ao mesmo tempo, implantar uma nova solução como essa, que mexeria de forma profunda na nossa arquitetura. E a gente errou bastante aqui, a gente teve que voltar atrás, rever algumas coisas. A gente percebeu que, por muitos momentos, a ferramenta estava muito à frente daquilo que a gente tinha de preparação de processo, do quanto isso estava disseminado na cultura do banco. Então, foram alguns aprendizados aqui que depois a gente destaca no final, mas que aqui mostra claramente o quanto a gente precisava e o quanto importante é a gente ter, isso é uma
é um clássico, né, dos projetos, assim, muitas vezes a gente está com a tecnologia, mas os processos e o negócio não está par e passo, não está acompanhando toda essa evolução. E isso traz diversos desafios, problemas de entrega dentro do prazo, enfim, então um pouco da cozinha, né, como ela, a vida como ela é, né, um pouco do que a gente sofreu aqui para viabilizar toda essa estrutura. A notícia boa é que a gente superou tudo isso, implantou e hoje a gente já está rodando piloto com 4 grandes parceiros, que a gente vai dar mais detalhe ali na frente. Bom, de maneira bem alto nível, obviamente, a gente tem a layer ali de parceiros, obviamente, que estão se conectando, tem os parceiros estão em piloto, tem parceiros que estão já rodando com a gente há um tempo, que a gente está migrando também para dentro da plataforma, tem as prospecções que estão acontecendo, então todo o gerenciamento, o onboard desse parceiro, então acontece lá na borda, a gente tem a layer da Sensidia, a gente hoje está utilizando a Adaptive Governance, tá, óbvio, o próprio APIM, o Dev Portal e o Flexible Actions, que são os módulos que a gente tem ali contratado, e da maneira como a gente dispôs para poder operacionalizar. Uma das coisas que aconteceram ali na Layer Uribank foi a hora que a gente conceitualizou os API Products. Então, toda aquela miscelânea de endpoints que nós tínhamos, elas se aglutinaram em 4 produtos. Então, um de autenticação, para ter desacoplamento mesmo. Um de onboard, com QIC, então a gente faz toda a parte de abertura de conta, de maneira completa. O FX, que é a parte de câmbio, e a parte de payment ali, que pega um pouco da parte CNR como um todo. Então a gente via que já tinha potencial de... Não era um produto só que a gente tinha dentro de casa, a gente tinha mais de um produto. A gente consegue operacionalizar ele de acordo com o cliente, de acordo com a demanda, de maneiras diferentes. Então, quando a gente traz que essa mudança ela é arquitetural, né, ela é quase que uma arquitetura corporativa, vamos dizer assim. Porque a gente teve que refletir a nível de negócio que tinha oportunidades que a gente não estava explorando e a gente conseguia tirar algumas telemetrias de maneiras diferentes. Então, essa segregação ela era mais do que técnica, ela era conceitual para dentro de casa. E ali a gente tem todo o desacoplamento da parte de domínios, que aí toda a maneira como eu estou me organizando para dentro de casa, ela tende a não mudar. Eu vou evoluindo e ali na borda eu tenho toda uma gestão e eu estou tratando isso como produto na borda, né? Isso era um dos pontos que, eu não diria que a gente errou, mas que a gente mudou de lá para cá, que a gente evoluiu, porque a gente estava realmente usando direto na parte de domínios e isso estava, novamente, né, dificultando a governança de tudo isso. Um outro contexto aqui que influenciou muito a montagem dessa arquitetura, primeiro, a necessidade ou a jornada de cada parceiro desse internacional que a gente trouxe para esse marketplace, ela podia ser diferente. Então, tem parceiros que eles precisam disponibilizar uma conta para cada cliente ou merchant dele. Então, tem uma dinâmica de abertura de contas muito mais intensa. Para outros casos, não. Tem parceiro que só precisa do meio de pagamento. Ele quer conseguir fazer um Pix, TED, enfim. Aqui no Brasil, parceiros muito concentrados em operações de câmbio, né? Então, esse produto de FX e Hedge aqui, foi super importante a gente rever a maneira como ele estava estruturado para poder viabilizar os endpoints e o produto ser estruturado para atender às diversas necessidades. A gente começava a perceber, isso foi um benefício legal da gente ter a solução sendo governada, né, parceiros que se integravam a gente e eventualmente só ficavam ali consumindo taxa, mas não fechavam nenhuma operação. Putz, você começa a entender melhor a dinâmica dos seus clientes, dos seus parceiros e entender como você pode direcionar melhor essa oferta a depender dessa necessidade, né? E um segundo desafio aqui era que boa parte desses domínios aqui do que envolve esse back-end já estava construído. Era aquilo que o banco usava para entregar para os seus negócios atuais. Então, a gente começou a repensar aquilo do ponto de vista de escalabilidade, de performance, o quanto cada estrutura técnica dessa construída no back-end estava pronta para atender essa nova realidade. Isso trouxe um desafio da gente refatorar algumas coisas, da gente rever a estratégia de migração para a cloud e para outras, enfim, sempre olhando para a questão de custos. Então, como é que a gente faz o balanço e a organização dessas diversas necessidades para que isso não afete a borda e nem a oferta final para esses parceiros do ponto de vista de latência, TPS, capacidade nossa de processamento, enfim, vários aspectos aqui. Um ponto importante, quando a gente vai falar sobre API Manager no contexto geral, obviamente você tem, né, uma prateleira de serviços que parece quase que orgânico. Ah, eu tenho que usar A, B, C ou D. A gente tem inúmeros parceiros e alguns parceiros têm muita maturidade técnica e outros têm muito pouca maturidade técnica. Então, a gente já tinha
né, por nível de observabilidade. Pô, eu tenho um parceiro que está fazendo pooling aqui. Eu tenho um parceiro que está usando de maneira errada. Eu tenho um parceiro que está só consumindo taxa e isso não tem tanta geração de negócio. Então, assim, o ponto é que às vezes a gente conseguia ter a observabilidade de maneira mais alto nível, mas pouca aplicabilidade de filtro na borda. Quando a gente, era uma das nossas premissas de contratação, é conseguir colocar alguns delimitadores para a gente poder operacionalizar isso como um produto, e aí tarifar, cobrar, ou simplesmente cercear o uso das APIs, até por uma maneira não onerar as nossas engines. Porque imagina, eu tenho que ser escalável, eu tenho que ser apto a gerar negócio, mas se alguém está usando de maneira errada, eu estou processando um volume indevido. Então, isso era uma das preocupações, a gente pegou várias, né, um desafio aí de quando você está migrando do on-prem para cloud, você tem que levar muita coisa, mas tem que levar com responsabilidade, né? A eficiência financeira é uma pauta constante, então a gente tinha todo esse desafio. Então, o API Manager na borda, por mais que, né, pareça trivial, a gente, no primeiro momento, já ligou ali os nossos delimitadores e com esses interceptadores a gente conseguiu já frear e também educar esse onboard de novos clientes. Então, a migração dos anteriores tem toda uma conversa, um aculturamento. Mas para os novos, eles já entram num modelo totalmente já delimitado, que é muito mais fácil para a gente governar e para eles também utilizar de uma maneira correta. Boa. Bom, o que mais que a gente trouxe? Bom, aí a gente começa agora a dar uma passada geral por alguns dos módulos que a gente implementou junto com o API Gateway, que de alguma maneira agregaram valor em toda essa jornada que a gente está comentando aqui. Tinham dois outros pontos também a nível de arquitetura que a gente queria utilizar dentro de casa, que era importante. Um era a partir do API Manager. A gente levar todas as nossas APIs, independente daquelas que a gente não ia utilizar nessa fronteira norte-sul ali para produto, porque eu tenho todo um catálogo de APIs, imagina que eu posso utilizar isso entre os times para poder ter uma maior visibilidade. Hoje, naquela época, a gente tinha 1.000 endpoints, hoje a gente tem 2.000. Como é que eu consigo acelerar o desenvolvimento? Então, tem toda aquela prateleira de APIs que a gente conseguiu levar. E o Adaptive Governance, ele conseguia a gente a mensurar, com alguns padrões de mercado, qual era o score daquela API. Então, legal. Aí eu consigo fazer uma análise e eu consigo colocar um gate de qualidade ali na borda. Hoje, a gente ainda utiliza de uma maneira... eu diria que a gente ainda tem um potencial muito grande para poder evoluir dentro da ferramenta, mas a gente já tem alguns gates de qualidade. Então, vamos supor, se um novo produto ou uma atualização do produto não bate 85% de score, ele não vai conseguir publicar de ambiente produtivo. Então, eu não vou deixar gerar esse risco. Se ele está utilizando algum interceptador ou não usando algum interceptador que deveria estar mapeado, a gente vai também validar esse workflow. Se ele não passou por um ambiente não produtivo, ele não vai alçar produção direto. Então, parece simples quando a gente fala, mas a gente sabe que no dia a dia, né, no calor do momento, o pessoal acaba às vezes burlando, achando atalhos, e aí isso é uma maneira que é sistêmica da gente colocar um funil, uma esteira e garantir a qualidade na borda. Então, esse foi um dos aceleradores com a Adaptive Governance ali. Boa. Um outro acelerador, a gente comentou no início ali, quando a gente olhou para o roadmap, foi o portal do desenvolvedor. A gente criou uma primeira versão white label e depois evoluiu para uma segunda versão, que é a que está no ar atualmente. E a gente já está trabalhando numa terceira versão para a gente disponibilizar numa área logada para esses parceiros uma infinidade de recursos maior ainda do que a gente tem hoje. Então, a ideia é que ao entrar nesse portal, novos parceiros e os parceiros atuais que querem entender melhor outras possibilidades, entendam minimamente como é que a gente está estruturado do ponto de vista de oferta, de produto e negócio, consigam olhar a documentação, Swagger, enfim, navegar por todos os detalhes das nossas APIs. Nessa área logada, a gente está trazendo alguns recursos e a ideia é que a gente cria ali um centro de informações para esses parceiros, desde health check das APIs, disponibilizar algumas coisas em sandbox dedicados para teste com alguns parceiros, documentação que a gente queira deixar de uma maneira mais reservada, que é mais direcionada ou estratégica, eventualmente até a gente brinca ali, né, o pós-mortem de algum problema e eles poderem acessar isso, enfim, tem uma gama de informações, documentos que a gente pode trocar com esses parceiros e a gente escolheu o nosso portal do desenvolvedor, para ser o canal para a gente viabilizar toda essa troca. Através do portal, o desenvolvedor consegue fazer alguns testes em sandbox, ele consegue entender um pouco da dinâmica das nossas APIs e, a partir daí, entender um pouco melhor o desafio que esse parceiro vai ter ao se integrar com a gente para poder viabilizar
toda essa oferta de serviços financeiros para os clientes deles, né? Então, um pouco do que a gente trabalhou aí dentro do nosso Dev Portal. Bom, vou passar rapidinho aqui. Bom, monitoramento é óbvio, a gente tem a parte de, né, tem um APM dentro de casa, mas a gente também tem inúmeras outras possibilidades de dashboard dentro da plataforma. A gente está integrando agora, juntando com os times da Sensidia para poder, junto com o nosso time de observabilidade, nosso NOC, ter uma visão completa. Hoje, desde a requisição que lá da borda até o que acontece dentro de casa, a gente precisa saber o que está acontecendo, aonde parou, onde está tendo maior latência, aonde eu estou degradando. Tem o Flexible Action, que também já vai alertar, bater um threshold. Então, assim, né, é a boa prática, só que utilizar as ferramentas. Uma das coisas que a gente está também prezando dentro de casa é que a gente não reinventa a roda. Então, assim, vamos utilizar todo esse portfólio de ferramental que a gente tem dentro de casa, integrar e dar efetividade para ele. A gente brinca que a gente operava numa sala escura, e aí a gente acendeu a luz e começou a ver a goteira, as baratas ali correndo e tal. Sabemos onde os problemas estão e a gente consegue atuar de uma maneira muito mais efetiva, tempestiva e gerando muito mais valor e se antecipando muitas vezes a eventuais problemas que esses parceiros podem enfrentar. Então, meio chovendo molhado, mas é indispensável esse tipo de solução para a gente poder entender para onde a gente está indo e a performance de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Fechando aqui com alguns temas finais. Bom, um pouco das lições aprendidas. Vai lá, Flavião. Bom, assim, né, parece óbvio, mas a gente, lá no começo do projeto, tinha uma ambição, e aí eu vou falar aqui um pouco, né, com o chapéu de arquitetura, estou muito próximo de pessoas mais técnicas, e aí existe às vezes até um ufanismo técnico, que a gente precisa colocar alguns features, desenvolvimento, só que a gente tem que estar muito alinhado a negócio, porque tem uma questão do time to market, tem aquela dor, o que a gente está perdendo de oportunidade. Então, balizar isso era um ponto importante. A gente recalculou rota em alguns momentos, porque tinha alguns clientes importantes que o pessoal estava conseguindo fazer integração e a gente tinha que ser rápido e eficiente para colocar para dentro de casa. Então, quais funcionalidades a gente ia selecionar? Então, essa adoção da tecnologia ela tinha que estar muito alinhada com a questão de negócio, estar próximo dos parceiros também para garantir o uso de fato da ferramenta e entender como é que a gente culturava eles para dentro de casa. Isso parece simples, mas já tinha, né, temos parceiros rodando há 2, 3 anos com a gente, e aí tem uma mudança, porque a gente simplificou algumas coisas, a gente colocou camadas de segurança, então outros parceiros que têm um nível de exigência maior, eu só opero com MTLS, com MLE, eu tenho uma camada de segurança muito mais robusta. Hoje a gente teve que fazer essa transição com a arquitetura de convivência para poder operar nas duas modalidades sem dar nenhum tipo de downtime ou efetividade negativa para um parceiro que estava no modelo A ou no modelo B. Bom, e a questão de capacitar recurso interno, né? Porque assim, trazer esse monte de ferramenta para dentro de casa, você tem que treinar os times, teve uns workshops, a gente montou inúmeros workshops, uma documentação extremamente vasta, o time de arquitetura liderou ali também, montando inúmeras pílulas de conhecimento para como é que eu opero dentro do API Manager, como é que eu facilito, até hoje, essa constante, a gente tem um canal aberto com a Sensidia, obtendo conhecimento também para poder transbordar para dentro de casa, em todas as esferas, desde o time de engenharia, o time de segurança, o time de plataforma, então ela é misto e é contínuo, porque a documentação evolui, as novas features estão sendo entregues a todo momento. Isso aí. E como benefício aqui, a gente traz alguns destaques. Obviamente que viabilizar essa nova linha de receita e essa oferta de produtos. A gente está rodando um piloto com 4 grandes parceiros, 2 grupos chineses. A gente tem a própria Nomad migrando para este modelo aqui. A gente é responsável pela conta de não residente da Visa aqui no Brasil. Então, a gente escolheu grandes grupos para a gente testar a efetividade de tudo isso e vem rodando efetivamente, né? Acho que a gente tem alguns percalços, normal de todo o projeto, mas acho que está trazendo um resultado bacana. Esse piloto com esses parceiros já movimenta aí aproximadamente 2 milhões de requests mês, ainda é um número embrionário e pequeno, perto do potencial que a gente vê, mas já está funcionando muito bem. Trouxe toda uma maturidade, né, de arquitetura, segurança, enfim, aspectos de governança que a gente comentou aqui, além de uma experiência com muito menos atrito com os parceiros no processo de integração, porque agora a gente tem uma documentação e uma informação muito mais organizada entre todos esses parceiros. Tá? Para fechar aqui,
Bom, o que está vindo pela frente? Então, assim, a gente acabou de atualizar a plataforma e o Adaptive Governance agora está com AI, então a gente consegue utilizar agora o modelo de maturidade, ele está indo maior do que só o score que a gente tinha da parte das APIs, então ele traz inúmeras boas práticas, highlights do que a gente tem que alterar ou não, a gente está degustando ainda dessa parte, dessa nova funcionalidade, então integrando essa pauta de AI ao que a gente já tem dentro de casa. Então, isso é um ponto que já estava na nossa pauta de arquitetura, veio uma ferramenta externa para acelerar, então a gente já está utilizando, querendo ver como a gente integra isso às nossas outras plataformas. Bom, e aí tem toda a parte de oferta personalizada que vem pela frente. Isso aí, tarifação no consumo das APIs, IA, que, enfim, todo mundo de alguma maneira está tateando como é que a gente vai trazer eficiência. No nosso caso, a gente está fazendo um piloto com bot de atendimento para apoiar nesse processo também. Enfim, e vários desafios a gente vê na apresentação de manhã dos founders da Sensidia e vendo as possibilidades que a gente vai ter, considerando uma integração cada vez maior com os agentes, como é que, eventualmente, esses agentes vão consumir tudo que a gente tem de oferta aí de APIs. Então, tem vários desafios aí pela frente. A gente, para fechar aqui, há 2 anos atrás, veio no evento para entender o que era. No ano passado, a gente, recém-contratado a Sensidia, veio aqui e a Letícia, que estava com a gente, profetizou, não, no ano que vem vocês apresentam o case de vocês. Passou esse 1 ano, estamos aqui apresentando um case muito bacana, e com todo esse potencial da IA e tudo que vem pela frente, com certeza, os próximos anos aí vem coisas bem bacanas, quem sabe a gente abrir mais ainda as fronteiras para o mundo, mostrar o potencial que o Brasil tem para prover tecnologia, a Sensidia é prova disso, e a gente também acho que está conseguindo mostrar um pouco para esses grupos internacionais o nosso potencial e como eles podem cada vez mais desfrutar do mercado brasileiro, do mercado financeiro brasileiro. Então, acho que é isso aí, Flavião. É isso aí, não dá nem para complementar, levou tudo. Valeu, gente, obrigado. Boa! Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, aproveitando que vocês ainda estão aqui no palco, vamos para as perguntas aqui, ó. O pessoal mandou algumas perguntas. Vou começar aqui, então. Pergunta do Marcelo, tá? Falando aqui para vocês. Olhando para frente, quais são as próximas oportunidades e como aquilo que a Sensidia tem apresentado pode ajudar o Ouribank nessa evolução? Hoje de manhã a gente viu uma palestra que, enfim, traz uma série de possibilidades. A gente está numa fase ainda inicial do uso de todo esse potencial. A gente pode ter uma oferta muito mais customizada, olhando para custo e tarifação em cima das APIs. Com certeza, esse potencial do uso da IA, como a gente comentou rapidamente aqui, ele é grande e a gente já está pilotando algumas coisas nesse sentido. E aí o que a gente viu é que uma nova abordagem de conexão com LLMs, enfim, tem uma série aí de oportunidades que a gente quer usar todo o potencial da Sensidia para alavancar isso, com certeza. Boa. Bom, para mais uma aqui então, rapidamente, tecnicamente, vocês falaram muito disso aqui, inclusive, qual foi o maior desafio que vocês, como gestores e o time, tiveram e como vocês transpassaram essas dificuldades aí? Assim, até dando um disclaimer aqui, né? Tudo isso que a gente apresentou aqui é oriundo de um trabalho feito por multidisciplinar, mérito totalmente do nosso time de engenharia, time de arquitetura, time de segurança, time de infraestrutura. Então, o desafio, em alguns momentos, foi a gente colocar todo mundo na mesma página, definir o foco, definir a estratégia, porque, de novo, né, possibilidades e caminhos sem números, a gente tem que conseguir sentar todo mundo, definir um plano. Aquelas 3 linhas de raciocínio que a gente colocou ali ajudou muito a gente a balizar qual era a estratégia que a gente ia perseguir. Então, até para o processo evolutivo agora, por ser uma pauta multidisciplinar, a gente ainda mantém essa recorrência de pautas onde tem que ter essa integração. Porque não adianta só uma área querer seguir, óbvio, a gente tem champions, tem ownerships de cada tema, mas é um tema multidisciplinar. Então, a organização tem que saber para onde a gente está indo. Por isso que vai acabar gerando o valor que a gente busca. Muito bom. Boa. Quer complementar? Não, tudo isso. Não? Ó, e tem a última aqui, eu tô com o tempo estourado, mas vou fazer a última, tá, gente? Não me matem. Vocês falam sobre oportunidades no mercado internacional. Tiveram algum desafio quanto a clientes que usam um alfabeto diferente do ocidental? Tivemos sim.
Temos a nível de atendimento, temos Fuso para nos ajudar, e a questão técnica, a gente se deparou com alguns parceiros de outras culturas, onde a gente teve que voltar rapidamente componentizar, então a gente faz muito isso dentro de casa, a nível de arquitetura a gente entende, componentiza, ajuda o time de engenharia a fazer a implementação e toda a camada de integração, né? Então, se a gente tem que alterar alguma coisa na borda, seja na Synsidia, seja na API Product, seja nos domínios, a gente fez um trabalho desse de fundação para poder se adequar a múltiplas culturas. Então, esse é um desafio constante, técnico e também de operacional, né? Boa, isso aí.